Segundo Crônicas, capítulo 7, versículos 13, 14 e 15. Se você está sem Bíblia, você pode acompanhar aí, no Data Show. Diz assim: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Deus, esta é a tua palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite de quinta-feira, e a minha oração, Deus, é para que seja o teu Espírito Santo a falar conosco aqui neste lugar, Pai. Tem liberdade de agir, de fluir no nosso meio através da tua palavra. É o que nós oramos, é o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Esse texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 15, é talvez um dos textos, mais famosos, mais conhecidos aí da palavra de Deus. É um dos textos que talvez nós mais usamos, Qual de nós aí nunca olhamos para esse texto, de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14, é muito comum que entre cristãos, esse texto esteja até decorado, aos nossos corações, porque em alguns momentos nós nos apegamos a esse texto. Esse texto relata, na minha opinião, um momento muito importante para a história de Israel. Até esse dia de 2 Crônicas, capítulo 7, versículos de número, até o capítulo 7, de 2 Crônicas, Deus ainda era servido, Deus ainda era adorado através do tabernáculo. A ferramenta para que se pudesse servir a Deus no Antigo Testamento, até 2 Crônicas capítulo 7, era o tabernáculo. E o tabernáculo, no deserto, ele foi uma bênção, porque ele podia ser desmontado de um lugar e remontado em outro lugar, E então era muito prático o tabernáculo. E o tabernáculo não era uma construção feia. O tabernáculo, ele era uma construção atraente. No segundo semestre do ano passado, nós estudamos aqui nas terças-feiras sobre o tabernáculo, enquanto estudamos a Torá, e eu trouxe aos irmãos que frequentam aí na terça-feira algumas imagens, algumas ilustrações do tabernáculo. E realmente o tabernáculo era uma construção linda, com madeira revestida de ouro, com tecidos finos, caros, Não era uma edificação feia, era uma bela obra, que com o passar do tempo se tornou desgastada. E mesmo quando Israel já havia conquistado o seu espaço físico, as suas terras, o tabernáculo continuou montado, porque afinal de contas, os sacrifícios não podiam parar, o servir a Deus não podia ser paralisado, as pessoas precisavam continuar o sacrifício, precisavam continuar se arrependendo de seus pecados. Porém, aquela bela construção já não era vista mais com bons olhos. Alguns anos, se eu não me engano, 120, não, dá mais, uns 160 anos já haviam se passado desde a construção do tabernáculo. E é claro que aquela edificação, embora ela era conservada pelos levitas, aquela edificação já estava meio que ultrapassada. Então surge a necessidade, até pela expectativa que eles tinham,
de construir uma casa de Deus, de não querer ver Deus habitando numa tenda. Enquanto os judeus, enquanto os israelitas, eles tinham casa própria, eles tinham as suas próprias edificações, que eram melhores e mais bonitas do que o tabernáculo, né? No deserto, o tabernáculo era a melhor tenda, a maior tenda do deserto era o tabernáculo, a mais bonita tenda do acampamento, a mais bela tenda que havia no deserto, entre todas as tendas que tinha em Israel, e não era pouca tenda, a melhor tenda era dedicada ao Senhor. Só que quando eles conquistaram a sua terra, os judeus construíram as suas casas, e as suas casas já eram melhores e maiores até do que aquele tabernáculo. Por isso que surgiu aquele pensamento assim, que enquanto, é o pensamento de Davi, que enquanto nós moramos em palácios, Deus está habitando em tendas, né? Então há o desejo de construir uma casa para Deus, que fosse a mais bela do território de Israel. E aí Davi, por causa das muitas guerras, foi impossibilitado de poder construir essa casa, e aí essa função foi passada a Salomão. Salomão então edifica e constrói uma bela casa ao Senhor, uma das mais belas construções descritas em toda a história da humanidade, um templo que vai ser lembrado pelos judeus até os dias atuais. Até hoje o judeu chora o templo destruído por Nabucodonosor na guerra da Babilônia contra os judeus, quando Nabucodonosor invadiu as terras de Israel e pôs fogo em tudo, pegou todo o ouro, os utensílios do templo e levou para ele. Até hoje os judeus choram isso. Então a construção de um templo, de uma casa para Deus, na minha opinião, foi um momento muito importante na história de Israel, um dos mais importantes, justamente por causa desse acontecimento. Quando a casa estava pronta e a inauguração é marcada, os sacrifícios são feitos, a oração, o louvor foi tocado. Após tudo ter acontecido, uma glória, no capítulo 6, enche aquele lugar, e uma voz vem, que é o capítulo 7, da aliança de Deus com Salomão, através da consagração deste templo que acabou de ser construído. Em meio a essa história, ou em meio a essa fala de Deus do capítulo de número 7, Deus deixou uma dica para que o ser humano acessasse a sua presença, adentrasse a sua glória. Em meio a esse capítulo de número 7, Deus deixou ações que faz com que nós, meros seres humanos, sejamos capazes de nos achegar até Ele. O texto citado no capítulo 7 de 2 Crônicas, ele traz para nós que esse acesso, principalmente, poderia ser feito no momento de adversidade. O texto do versículo 13 que nós lemos diz: se de sorte que eu fechar os céus para que não haja chuva, se eu enviar a peste sobre o meu povo, se eu ordenar os gafanhotos que devorem a terra. Esse versículo de número 13 traz para nós um sinal de escassez, dificuldade, gafanhoto na plantação, enfermidades e falta de água. É um cenário do caos, indica um momento aonde nós verdadeiramente precisamos de Deus. Quando o ser humano precisa de Deus, ele vai precisar adentrar a sua presença, ele vai precisar chamar por Ele. Tomara que este hoje não seja a sua condição, tomara que esta hoje não seja a nossa situação.
Eu não quero que você esteja vivendo uma situação de caos. Eu não quero que você esteja vivendo uma situação de falta de água, seja ela física ou espiritual. Eu não quero que você esteja vivendo uma situação de enfermidade, ou de escassez, porque o gafanhoto tem devorado aquilo que você plantou. Mas, se você está passando por algum momento de adversidade, é extremamente importante que você aprenda algumas ações para se achegar diante do seu Deus. Porque muitas vezes nós pensamos que é apenas chamando por Ele, que é apenas estando na igreja. Achamos que é apenas falar que é crente, usando, claro, dessa minha fala, pegando essas ações individualmente, falando: eu sou crente, então nada vai acontecer comigo. Eu sou crente, então Deus está ouvindo a minha oração. Eu fui na igreja, então Deus tem que me abençoar. Não é? Eu estou lendo a Bíblia, então é assim. Não é só isso. Existe um fator de ação conjunta, de acordo com 2 Crônicas capítulo 7, que nós precisamos praticar, para que Deus atenda a nossa oração. O texto diz que Ele ouviria dos céus, perdoaria os pecados, e sararia a terra, ouviria as orações, nos veria nas nossas dificuldades, nas nossas aflições, se antes disso praticássemos a parte A do versículo de número 14. Essa parte A do versículo de número 14 traz ações que nós precisamos praticar diante de Deus, que sempre precisamos estar lembrando dela. Irmãos aí que frequentam a igreja há mais tempo, já me ouviram lembrar você dessas ações em outras oportunidades. Talvez quando eu li o texto, você pensou assim: o pastor vai falar sobre 2 Crônicas 7,14, já sei o que é. Isso não significa que essa mensagem não serve para você. Sabe por quê? Irmãos, como que nós precisamos lembrar dessas dicas? Porque parece que nos dias que nós vivemos, nós estamos esquecendo delas. Estamos esquecendo do que Deus pediu ao seu povo, em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, parte A. Então eu preciso te lembrar. Deus me chamou para te lembrar disso. A nossa geração tem esquecido isso. A igreja atual tem deixado essas dicas de ouro, esses conselhos dados não por Salomão. O texto que eu li para você não é de Provérbios de Salomão. Não foi algo dado a homem, foi algo dito pela própria voz de Deus, enquanto a glória dele enchia aquela casa. Uma voz que ninguém sabe de onde veio, ecoou dentro daquele lugar, e ensinou ao povo ações conjuntas, não é uma sozinha, ações conjuntas, que possibilitariam o ser humano a acessar a presença de Deus, quando ele de fato precisasse. Que ações são essas? Se o meu povo. Ele começa, o Senhor Yahvé, o Todo-Poderoso El Shaddai, começa a sua expressão do versículo de número 14, identificando o único povo nessa terra que pode chamar por Ele, que pertence a Ele. Eu não sei se estamos vivendo um momento de adversidade, mas se somos povo de Deus, podemos chamar pelo nome dEle. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, na visão veterotestamentária, isso aqui tem um indicador: Israel, o povo que se chama pelo nome de Deus. Sabe o que significa Israel? Israel significa povo de Deus, povo pertencente
a Yahvé, ao El, ao Deus Todo-Poderoso. Pastor, então esse texto é apenas para Israel? Claro que não, porque o Senhor nos fez povo dele através da cruz do Calvário. Hoje Deus tem dois povos na face da terra, irmãos. Deus tem o seu povo que se chama Israel, e Deus tem o seu povo que se chama igreja. Uma vez eu ouvi uma comparação, para quem é pai, tanto de homem quanto de mulher, vai conseguir entender melhor essa comparação aí, né? Compararam Deus sendo o pai, e o filho, o homem mais velho, é Israel, aquele a quem Deus utilizou na execução do seu plano. Filho mais velho que trabalhou junto com o pai, o orgulho do pai, aquele que o pai preparou, Israel. E o filho mais jovem não é filho, é filha, é a menina mais nova, é a caçula, a igreja, que João chamou de a menina dos olhos de Deus. Por isso que a comparação de que se Deus é o pai, Israel é o filho mais velho, e a igreja é a menina dos olhos, é a filha mulher, é a segunda, é o segundo filho de Deus. Deus tem dois povos na face da terra, Israel e a igreja. Nós somos igreja, então essas dicas serão para nós, porque pertencemos ao Senhor. Igreja é constituída por aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, aqueles que Ele comprou com o seu próprio sangue, eu e você, que entregamos a nossa vida a Jesus, que dedicamos a nossa vida ao Senhor, que reconhecemos Jesus como o único e suficiente Salvador. Você pertence a Deus, meu irmão? Então você pode chamar por Ele. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é quem pode chamar por Deus, é quem pode acessar o Senhor no momento de dificuldade. Quem pode acessar o Senhor no momento de dificuldade? Eu e você. Vamos às ações. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, para adentrar a presença de Deus, para chamar a presença de Deus, para experimentar da glória do Senhor, é extremamente importante que você se humilhe. Humilhar é reconhecer que Deus é superior sobre a sua vida. Isso é se humilhar. Se humilhar é reconhecer a sua dependência dEle. Aprenda uma coisa, meu irmão: enquanto você está dependendo de você mesmo, Deus não age. Enquanto seu dinheiro te sustenta, enquanto seus conceitos cuidam da sua saúde, enquanto você sabe qual é o remédio, Deus não age. Sabe que hora que Deus age? Quando você se humilha, quando você se rebaixa e fala assim: eu não sou nada, eu preciso do Senhor, porque se não for o Senhor, ai de mim, porque vou perecendo. O acesso à glória, o acesso à presença de Deus, ele se dá a partir do momento que nós nos humilhamos. Vou pedir o Cícero para deixar o versículo 14 aqui, deixa aí para a gente, Cícero, para mim não errar a ordem das ações conjuntas. Primeira ação que eu preciso praticar, não é essa ação sozinha, ela é só a primeira. Se você está passando um tempo de dificuldade, é extremamente importante que você se humilhe. Entenda que você precisa de Deus, entenda que o seu casamento precisa de Deus, entenda que o seu trabalho precisa de Deus, entenda que a sua saúde precisa de Deus. Se o gafanhoto está comendo a sua plantação, você precisa de Deus. Se não está chovendo bênçãos espirituais sobre a sua vida, você precisa de Deus. Se Ele fechou o céu, você precisa de Deus. Se você está enfrentando enfermidades na sua casa, você precisa se humilhar diante do Senhor. Reconheça isso. É a primeira das ações conjuntas que nós precisamos praticar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e
orar. Segunda ação conjunta para acessar a glória de Deus, a presença de Deus, a oração. Não existe acesso à presença de Deus sem oração. Inclusive tem um texto em 2 Samuel que diz que o homem que não ora peca. Não orar é pecado, irmãos. Existem muitas coisas que você não precisa fazer. Talvez você nunca quer pegar o microfone e falar aqui na frente. Você não precisa. Talvez você nunca quer cantar. Você não precisa. Talvez você não quer ajudar na igreja como diácono ou como obreiro. Você não é obrigado. Deus não te obriga a isso. Talvez você não quer dar aulinha para as crianças. Não é obrigado. Talvez você não quer cozinhar, não quer ajudar na limpeza. Você não é obrigado a fazer isso. Agora, tem uma ação que você não pode deixar de fazer: orar. Porque não existe acesso à glória de Deus sem oração. É admissível, é aceitável que um cristão não goste de pregar aqui na frente, porque evangelizar também é outra ação indispensável. É admissível que o cristão não goste de aparecer na igreja, é admissível. Que um cristão não gosta de orar é inadmissível. É inadmissível que alguém vire para você e fale assim: eu não gosto de orar. Então você não tem comunhão com Deus. Porque só existe comunhão com Deus a partir da oração. Pastor, eu tenho um problema então, eu não gosto de orar. Como é que eu vou fazer? Você vai começar a treinar esse negócio. Você vai começar a dobrar os seus joelhos, a ficar calado, de joelhos dobrados, a ler um salmo. Você vai orar com alguém, você vai chamar alguém para orar com você. Mas é inaceitável que você não ore. Tudo começa na oração. Tudo começa na oração. Eu não sei dar outro conselho para uma pessoa que quer, por exemplo, começar a pregar. De vez em quando eu sou interrogado com essas questões assim: pastor, como é que eu faço para pregar? Me ensina. Aí eu falo assim: ensino. O que eu devo fazer? Você tem que orar, para Deus colocar uma mensagem no seu coração. É isso que você tem que fazer. Se você orar e Deus colocar uma mensagem no seu coração, na hora que você for pregar, vai ser Ele falando. Não tem outra coisa, outra dica para dar, que não seja, pelo menos a primeira delas, das dicas que podem ser dadas, a oração. A oração é o que acessa, a oração é o que abre a porta, a oração é o nosso convite de entrada, a oração é o nosso indispensável. Você já foi em festas grandes, ou médias pelo menos, uma festa de 15 anos, festa do casamento, aí a pessoa te entrega um convitinho, e você tem que apresentar o convitinho para o segurança na porta. Aquilo lá chama indispensável, significa que sem ele você não entra. A pessoa que fez a festa contou a quantidade de pessoas que teria na festa pelo número de indispensável. Então a comida está para aquela quantidade de pessoas, a bebida está para aquela quantidade de pessoas, o número de cadeira está para aquela quantidade de pessoas. Tudo que ela pagou foi em cima daquela quantidade de pessoas. Para algumas pessoas ela deu indispensável, para outras pessoas ela não deu. Acontece muito em casamento. A pessoa distribui 1000 convites de casamento quando ela vai casar, mas só uns 150 tem o indispensável com o grampinho lá para ir na festa depois. E sem o indispensável você não entra. Irmãos, para entrar na presença de Deus, a oração é o indispensável. É a primeira coisa. Você tem que se humilhar e você tem que orar. Não sei qual problema você está passando, mas você tem orado pelo seu problema? É orado, não é reclamado não. Nós não vamos considerar aqui a reclamação uma oração. Porque vamos supor que a porta fecha lá do seu local de trabalho, ao invés de orar você fica reclamando. Ah, mas essa porta fechou, não abriu. Ah, mas está dando errado, mas fulano de tal está se levantando contra a minha vida, mas não sei o que. Não, você está reclamando. Você já orou?
Você já dobrou os seus joelhos num lugar sozinho e falou com o Pai assim: Deus, eu preciso, em nome de Jesus, que o Senhor abra aquela porta? Você já orou pela sua doença? Talvez você está reclamando: estou doente, o remédio está caro, eu não aguento essa dor mais, não sei o que eu faço mais. Você não está errado em questionar, não. Até o Jó questionou, né? Você não está errado em questionar. Mas deixa eu te perguntar, você já orou? Você tem colocado junto ao Pai os seus céus fechados? Os gafanhotos que estão devorando a sua plantação? A enfermidade que você está enfrentando? Você já orou por isso? Ações conjuntas para acessar a presença de Deus: humilhação, oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Mateus capítulo 7, versículo 7 diz: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Irmãos, ação indispensável para acessar a presença do Pai: buscar a Deus. Busque a Deus, busque pela presença do Senhor, invista tempo em Deus. Nós gastamos tempo com tantas coisas seculares, e muitas vezes não gastamos tempo buscando ao Senhor. Nós vivemos uma geração que, por isso eu disse que essas ações, vez ou por outra, precisam ser lembradas aqui na igreja. Nós temos que lembrar disso, irmãos. Nós investimos tempo para tantas coisas no mundo lá fora, e muitas vezes não investimos tempo algum para buscar a Deus. Você gasta tempo com séries, streamers, jogos, diversão, futebol, trabalho, família, e Deus, na minha mente é inconcebível, é inadmissível nos meus pensamentos, ver pessoas trocando o buscar a Deus por qualquer outra coisa que seja. Buscar a Deus requer pagar um preço, meu irmão. Sair de casa num dia de chuva, ou num dia de alto calor, andar uma longa distância, vencer a preguiça, o desânimo, a carne, vencer o que a carne quer fazer, e buscar a Deus. Buscar significa ir. Por isso que eu sou contra esse negócio de eu vou buscar a Deus na minha casa. Mentira! Se vai buscar, tem que ir em algum lugar. Você não busca a Deus sem sair de casa, não, meu irmão. Buscar tem que ir. Senão não tinha igreja, não tinha monte de oração, não tinha oração na igreja 5:30 da manhã, não tinha escola dominical, não tinha escola de profetas, não tinha culto de quinta-feira, não tinha culto, tinha nada, não tinha culto de teens. Tem essas coisas porque nós temos que buscar. Crente, entre aspas, entre muitas aspas, crente em casa esfria. Eu não conheço ninguém que adotou essa ideologia de eu vou ficar na minha casa e não vou na igreja mais, que esteja bem espiritualmente. Primeiro, que se a pessoa tiver ministério, apesar de hoje ter rede social, não é a mesma coisa. Essa não é a melhor igreja, esse não é o melhor altar. Mas quando você está aqui para pregar a palavra, mesmo que tenha poucas pessoas, a unção de Deus aqui é muito diferente do que você estar na tela de um celular, fazendo isso por rede social. Não é que lá não vale, não, lá vale. Nós às vezes erramos, porque deveríamos falar lá mais, né, também. Mas eu quero deixar claro para você que buscar a Deus é isso, aqui é diferente. Tem que clamar. Você pode orar 5:30 da manhã na sua casa, na segunda-feira, não tem problema nenhum. Mas sabe por que a gente fez o propósito aqui na igreja? Para você buscar, para você sair, para você fazer.
Sabe por que a gente vai em monte? Para ir. Sabe por que a gente vem na igreja? Porque tem que buscar, meu irmão. É indispensável. Qual a ação de busca a Deus você tem dado a Ele? Cuidado com o que o diabo tem proposto para você, porque a ação de busca que o diabo tem proposto nos nossos dias, ela é preguiçosa. Não, vou ficar aqui mesmo, não precisa, tá bom, e lá para quê? Então não gastar a gasolina do carro, não pedalar essa distância toda, que isso, meu irmão? Busca significa esforço, busca significa ir, pagar o preço, busca significa sair de casa, querer, mover. Eu duvido que é a mesma coisa, se você estivesse na sua casa ao invés de vir para o culto de quinta-feira, ia passar um trem na televisão, ia chamar a sua atenção, você ia ficar lá, ia chegar alguém e tirar a sua atenção e você ia ficar lá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar, primeira dica, humilhação, primeira ação, humilhação, segunda ação, oração, terceira ação, busca, quarta ação, se converter dos seus maus caminhos. Para adentrar a presença de Deus é necessário largar o pecado. Você não precisa e nem vai conseguir ser santo em tudo para buscar a Deus, mas a cada dia você precisa se esforçar para largar os seus pecados. Nós não nos achegamos à presença de Deus sem mudança de vida. Não há evangelho sem transformação de vida. Tem umas coisas que acontecem assim com a gente, que às vezes é bom acontecer, para a gente poder pelo menos entender assim, ver um fio, né? Uma pequena nuvem, né? Diante de um céu limpo, igual o Geazi viu, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, para gerar alguma esperança no nosso coração. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que visita a igreja, aqui, e aí a gente conversando sobre igreja e tal, aí ele me contou, falou assim, olha, e eu contando para ele um pouco sobre a história da igreja, que ele me perguntou, e aí ele pegou e falou comigo assim, olha pastor, vou falar a verdade para o senhor, eu comecei a ir em tal lugar, não me adaptei muito bem lá, frequentei um outro determinado lugar 6 meses, e o trem lá começou a desandar para outro lado, eu comecei a visitar outros lugares, e em nenhum, a pessoa ainda é mundana, ela ainda não é convertida não, ela está no processo, a pessoa falou assim, pastor, em todos os lugares que eu fui, eu só vi pregação de evangelho com mudança de vida em 2 lugares aqui na cidade, agora lá na Atos, que a gente está lá, e na Cristã do Brasil, foi os 2 únicos lugares que eu cheguei para frequentar, e o pastor falou, que tem que largar o pecado, que tem que mudar de vida, que evangelho é transformação, o senhor está no caminho certo, continua falando isso aí, gente, glória a Deus, né? Que maravilha, não é que é melhor do que outros lugares, não é esse o pensamento, é o pensamento assim, até o mundano, até o ímpio entende, irmãos, que evangelho significa largar pecado, mudar de vida, por isso que a nossa geração precisa ser lembrada disso, para acessar a glória de Deus, tem que largar o pecado, se converta dos seus maus caminhos, porque talvez Deus não está ouvindo a sua oração, por causa do pecado, há vários motivos que Deus pode não estar ouvindo a sua oração, talvez você não está humilhando, talvez você não está buscando, talvez você não está orando, né? E talvez você não está abandonando os seus pecados. O evangelho que a pessoa pode frequentar a igreja e continuar pecando é falso, é doutrina falsa, diz o apóstolo Paulo a Timóteo.
A sã doutrina muda o nosso caráter, transforma o nosso pensamento, nos faz mudar de vida. Se eu quero acessar a presença de Deus, eu preciso largar os meus pecados, abandonar as minhas falhas. Agora, esse texto é maravilhoso para a gente encerrar, porque o texto diz que se eu humilhar, se eu orar, se eu buscar a face de Deus, se eu abandonar os meus pecados, olha a resposta de Deus: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Versículo 15: e eis que os meus olhos estarão abertos, e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Significa, meu irmão, que quando nós nos humilhamos, quando nós buscamos, quando nós oramos, quando nós nos convertemos, Ele vem ouvir o nosso clamor, Ele vem atender a nossa oração. Eu não sei o que você pode estar passando, mas eu sei que se você se humilhar, orar, buscar e largar os seus pecados, Ele vai te ouvir. São dicas preciosas para adentrarmos a presença de Deus, para que a glória de Deus nos alcance, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus, maravilha. Se coloque de pé, vamos orar. Glória a Deus. Pai, a nossa oração é para que a manifestação do Teu Espírito Santo nos alcance aqui neste lugar, Deus. Nós sabemos, ó Pai, que para adentrarmos a Tua presença, nós vamos precisar cumprir o que nós lemos aqui nessa noite de quinta-feira. Nós vamos precisar nos humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se converter dos nossos maus caminhos, para que o Senhor atente, Pai, a nossa oração. Atente, Deus, a oração dos Teus servos nessa noite de quinta-feira. Eu não sei o que cada um está passando, eu não sei qual é a dificuldade de cada um, mas uma coisa eu sei, Pai: o Senhor sempre está nos observando, Seus ouvidos estão atentos, ó Pai, quando nós de fato buscamos ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Se você deseja receber uma unção, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Após ungir você, retorne ao seu lugar, dobre os seus joelhos, se possível, apresente a Deus aí a sua causa, a sua oração nessa noite. Talvez você tenha algo aí para colocar diante do Senhor. Essa é a oportunidade. Você já cantou aí comigo, você já orou comigo, você já ouviu a palavra, mas talvez você ainda não falou nada para Deus. Essa é a oportunidade que você tem de falar para o Senhor aquilo que você está sentindo, aquilo que você está passando, em nome de Jesus, Pai. Eu consagro, Senhor, cada uma dessas pessoas na Tua presença, através deste óleo, que é símbolo, Deus, da Tua unção, que cada irmão, Deus, que recebeu esta unção, possa estar sendo, Pai, ouvido, tocado pelo Senhor Jesus. É em nome de Jesus, ó Pai, que nós pedimos ao Senhor. Pai, eu quero entregar nas Suas mãos cada irmão, Pai. O Senhor, eu tenho certeza que o Senhor está ouvindo, que o Senhor sabe cada oração que está sendo feita ao Senhor nesta hora, cada dificuldade, meu Deus, que está sendo apresentada ao Senhor. Toma nas Suas mãos, Deus, em nome de Jesus, cada